Amém? Marcos capítulo 10, versículo 13. Do 13 ao 16. Deixa eu colocar meu telefone aqui no silencioso. Já está. Já está. Aleluia. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Está aberto aqui no meu esboço. Marcos 10, 13. E diz o seguinte: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16 também: E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aos amados pais responsáveis, nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer um conselho, uma advertência, nessa noite que eu não sei se no mundo inteiro, não sei, eu sei que no Brasil né? Chamado de Dia dos Pais. E nada melhor do que trazer um conselho para os pais, não apenas para o pai, para o homem, mas para a mãe também, né? Para a mulher. Porque na sociedade em que nós vivemos atualmente, muitas mulheres são forçadas a exercer também o papel de pai, quando esse não está presente. Amém? Então, tanto para os homens quanto para as mulheres também, nós queremos estar aqui ministrando essa palavra. E a gente vê aqui, nesse texto, uma demonstração da preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, em que as crianças não fossem impedidas de chegar até Ele. A gente vê o texto mostrando que Jesus ficou indignado quando os seus discípulos tentavam impedir que as crianças se achegassem até Ele. Jesus ficou bem indignado com isso, porque os discípulos, talvez na cabeça deles, na melhor das intenções, tentavam impedir que elas chegassem. Porém, irmãos, o reino dos céus não foi feito apenas para os adultos, amém? Mas também para as crianças. E é muito importante a gente compreender isso, porque normalmente as pessoas olham as crianças como, eu não sei nem explicar, mas olham as crianças como um anjinho, um ser de outro planeta, muitas vezes, quando na verdade é um ser humano. E todo ser humano é um pecador em potencial, naturalmente falando. E nessa meditação que nós fizemos, essa meditação que o Senhor trouxe à nossa memória, ao nosso coração, nós queremos tratar sobre isso. Nós iremos tratar sobre isso essa noite. Talvez você diga: puxa, mas eu não sou pai nem mãe, mas é importante também para que você possa orientar, quem sabe, um sobrinho, uma sobrinha, ou melhor, aos pais, da sua sobrinha, do seu sobrinho, enfim. É de suma importância nós compreendermos que a palavra que nós queremos trazer é um conselho prático para a nossa vida com Deus. Amém? Então a gente já vê, como falamos aqui, a gente vê Jesus preocupado, vê Jesus irritado com seus discípulos que, tentavam fazer uma barreira para que as crianças não se achegassem. E desde já eu já quero separar aqui em pontos, serão primeiramente 3 pontos, falando aqui sobre esses versículos, em que o primeiro ponto
eu coloquei como título o que está escrito mesmo, né? Os discípulos repreendiam aos que os traziam, aos que lhes traziam. Ou seja, os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças, os responsáveis, né? E, no meu ponto de vista, amados irmãos, eles faziam isso até pensando estar numa intenção boa. Mas eles não possuíam, eles não tinham a mesma compreensão que o Senhor a respeito das crianças. Para eles, aquelas crianças não passavam de pirralhos, de crianças, de seres, desculpa a expressão, insignificantes. Eram apenas crianças. Criança sabe como é que é, deixa para lá. É como se fosse assim, entre aspas, criança não é gente. Então, muito provavelmente os discípulos olhavam aquelas crianças não como pessoas, né, adultas necessitando de Cristo, mas olhavam as crianças como, quando crescer, quando virar gente. Não, criança é gente desde quando nasce. Amém? É ser humano com alma e que precisa de salvação. Amém? Só que eles não entendiam isso. E por esse motivo, né, até coloquei aqui que eles não compreenderam que todos pecaram, que Jesus veio para todos, inclusive para as crianças. E eles, de fato, no meu ponto de vista, eles olhavam aquelas crianças como, não, deixa para lá, não, sai para lá, sabe? Talvez como se fosse aquele petzinho, aquele namorzinho, não, vai para lá, vai, você não está aqui, não chegou a sua hora não, quando você crescer, você vem para cá. Então, os discípulos repreendiam as crianças por falta de entendimento da situação espiritual delas, da necessidade espiritual que elas possuíam. Por isso que eles tentavam impedir que elas se chegassem até a Cristo. Apesar de eles estarem tão próximos de Cristo, eles ainda não tinham esse entendimento, eles ainda não tinham esse conhecimento. Como eu falei no início, talvez são crianças, então, todo mundo filho de Deus, então para que ficar aqui tirando, entre aspas, tirando a vez daquele que realmente precisa? Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento, os discípulos repreendiam as pessoas que traziam as crianças por conta disso, porque não compreendiam a real situação espiritual dessas crianças, da necessidade que elas possuíam para estarem ali perto do Senhor, para receberem a bênção do Senhor. E ao pensar nesse ponto de vista, eu logo me lembrei do livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Mas o que esse versículo tem a ver com essa atitude dos discípulos? A falta de conhecimento. E mais à frente, na aplicação, a gente vai entender melhor. A falta de conhecimento da natureza do ser humano. Era o que os discípulos não possuíam. Eles não tinham essa sensibilidade, eles não entendiam. E por isso tentavam impedir as crianças. E algo também muito interessante, que eles, na verdade, acabaram por negligenciar, é que Jesus, além de curar, Jesus também ele ensinava, ele era um mestre. E na cultura judaica e algumas outras culturas até o dia de hoje, os mais velhos, eles ocupam um lugar de proeminência, eles ocupam um lugar de destaque, porque são eles que passam os ensinamentos para os mais novos. Naturalmente isso acontece. E
Eles também negligenciaram isso, eles não se lembraram de que as crianças deveriam, né, e poderiam estar ali para aprender do Senhor, para aprender mais do Senhor. Mas eles acabaram negligenciando essa questão da transmissão de conhecimento, de experiência, de que Jesus poderia passar para aquelas crianças. Afinal de contas, aquelas crianças um dia iriam crescer e se tornar adultos. Gente que, digamos, seria contado como parte integrante da sociedade. Sim ou não? Sim. Logo, seria um benefício para aquelas crianças ouvirem coisas boas e corretas, ouvirem a verdade, para que quando crescessem, retransmitissem essa verdade, fazendo com que, em última análise, toda a sociedade onde aquelas que foram crianças e receberam o ensinamento direto da fonte de Cristo, né, toda a sociedade fosse abençoada, porque aquelas crianças trariam valores divinos, né, no seu contexto social. Só que eles não pensaram nisso nesse momento, quando tentaram impedir que aquelas crianças se achegassem perto de Jesus. Aí vem o segundo ponto, versículo 14, que diz: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E o segundo ponto, Jesus se indignou. Mas por que Jesus se indignou? Porque Jesus, sendo conhecedor do coração dos discípulos, disse: discípulos, eu ia falar meninos, deixa, deixa. Não, o texto diz que Jesus se indignou. Mas por quê? Por conta do que nós já até falamos um pouco aqui, porque a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Vocês sempre me ouvem falar nisso e vão me ouvir novamente. Não há uma cláusula de exceção. Ou seja, não há, exceto as crianças. Não, todos pecaram, inclusive as crianças. E Jesus se indignou porque ele veio para todos aqueles que quisessem se achegar até ele, inclusive as crianças. E outra coisa também, que no meu ponto de vista, é claro que muito provavelmente os discípulos não sabiam disso, mas Jesus sabia, sendo o próprio Deus, que há uma facilidade na idade mais tenra, uma idade mais pequena, das crianças adquirirem conhecimento que vão carregar para a vida toda. Jesus sabia disso. Jesus tinha esse conhecimento, porque ele mesmo era o próprio Deus, e é o próprio Deus. Então, uma idade mais tenra, o conhecimento ser transmitido das verdades do Evangelho para as crianças é maravilhoso, é benéfico. As crianças recebem com uma clareza muito maior do que nós adultos, já contaminados, cheios de informações do mundo. Cheios de informação erradas, muitas das vezes. As crianças não. Normalmente, naturalmente, elas... É como se fosse, irmãos, não sei se eu vou falar certo para quem entende computador, um HD sem estar cheio de informação. Ele tem pouquíssimas informações, então é muito melhor trabalhar com ele. Você quer ver um outro exemplo? Determinados tipos de patrões, eles preferem empregar pessoas recém-formadas, porque ele mesmo quer, digamos, moldar a sua forma de trabalho àquela pessoa recém-chegada de uma universidade, de um curso técnico. Tem gente que gosta de trabalhar assim, porque vem sem vícios. Normalmente o que se ouve não, eu gosto de trabalhar com gente crua, porque ela vem sem vícios de outras empresas. Quem já ouviu isso? Sabe, eu gosto de pegar determinada situação, porque
a probabilidade de eu ter problemas é menor. Da mesma forma, né? Não que nós sejamos máquinas, mas o Senhor também tinha o prazer de fazer isso, de trazer para si as crianças, porque era muito mais fácil, a mente, né, muito menos, digamos, rodada para as coisas do mundo, para a maldade, para a perversidade, para a impureza, para tudo isso. E não é à toa que, principalmente nesses últimos dias, há uma, eu não vou dizer incidência, mas há uma evidência muito grande de vídeos no YouTube, de relatos de crianças ouvindo Cristo falar, que já está voltando, ouvindo o toque de trombeta. Tem uns 2 ou 3 anos atrás, uma mulher, lá nos Estados Unidos, o bebezinho, de repente, começou a olhar para o céu, e eu não lembro, estava falando em inglês, eu lembro de uma frase, ele, up, up, apontando para cima, it's coming, lembrei, ele fala assim, it's coming, up, up, it's coming, e ele falava, sabe, com uma veemência, ou seja, está chegando, lá em cima, está chegando, lá em cima. Uma criança com 2, 3 anos, mais ou menos, e a mãe perguntava para ele, e ele falava algumas coisas, e ele não parava, está chegando, lá em cima, está chegando, lá em cima. E na palavra de Deus a gente vê também crianças, jovens. Quem não se lembra do jovem profeta Samuel, né? O velho Eli, já experimentado, deixou de ouvir a voz de Deus por conta do pecado, e o garoto Samuel lá na casa dele, Deus chamando, ele ia lá no quarto de Eli, eis-me aqui, Senhor. E Eli não entendeu nada, era para ter entendido, né? Mas não entendeu nada. Vai dormir, rapaz, não te chamei não. Aí depois que a ficha caiu. Então Jesus, ele sabia e ele entendia que era importante que as crianças estivessem próximos a ele, por conta dessas coisas. Porque assim como a criança retém bem, aprende bem e leva para a vida toda coisas boas, o contrário também acontece, irmãos. Por que você acha que o nível de ataque espiritual através de coisas no nosso cotidiano aumentou contra as crianças? Porque Satanás quer lhes roubar a inocência, a pureza. Porque Satanás quer que elas não creiam mais em Deus. É por esse motivo. É por isso que os desenhos, os personagens se tornaram homossexuais, ou vivem em sensualidade, ou destilam violência e tantas outras coisas ruins, ou mostram um padrão antibíblico no seu modo de viver ali naquele desenho. É por isso. Porque no final das contas, tudo dá certo, mas ninguém ora, ninguém fala de Deus, e quando fala é ridicularizando. O intuito deles é tornar as crianças céticas, as crianças sem acreditar em Deus. E quando eu falo criança, logo em seguida vem quem? Os adolescentes, os jovens e depois os adultos. Esse é o plano. E Jesus sabia de tudo isso, que tudo isso poderia acontecer. E por isso ele ficou indignado. Porque melhor era que as crianças estivessem ali, ouvindo, aprendendo, registrando todo o ensinamento, a fim de que enquanto fosse crescendo, trouxessem aquele legado precioso no seu coração, nas suas mentes,
Por isso Jesus ficou muito indignado com os seus discípulos. Foi por isso. Foi por esse motivo. O reino dos céus não é apenas das crianças. É importante ressaltar isso. Mas para todos aqueles que nele, que em Cristo creem. Mas quando Jesus disse que o reino dos céus é dos pequeninos, ele quer dizer que todos nós, inclusive nós adultos, devemos nos comportar, devemos ter o nosso coração limpo, puro, como o de uma criança. Não, tem um versículo aqui que eu separei, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ah, sim. Está em outra versão, está na versão NVT. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, diz assim: sejam inocentes como bebês em relação, sabe o quê? Ao mal. Mas sejam maduros no entendimento. Nova versão transformadora. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Isso mesmo. Então, você quer ver um outro versículo também? Eu separei aqui, encontrei ele agora há pouco. Salmo 24. Salmo 24, versículos de 3 a 5. Salmo 24, versículos de 3 a 5, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quem tem o seu coração limpo, transformado, quem não vive mais segundo o curso desse mundo. Então, por isso, amados irmãos, que nós devemos receber o reino de Deus como um menino, como uma criança. Ou seja, dessa forma aqui do Salmo 24, que eu acabei de ler. Foi por isso que eu citei aqui que o reino não é só das crianças, mas se nós nos comportarmos como um menino, relacionado aqui, esse versículo que eu acabei de citar, coração puro, limpo, sem essas impurezas que o mundo tem aí. E como isso é possível? Com o Espírito Santo de Deus. Para nós adultos, para as crianças também. Então é muito importante, então por esse motivo, Jesus ficou indignado. Jesus ficou irado, irritado com seus discípulos. Agora a terceira parte dessa leitura que nós fizemos, de Marcos, no capítulo 10, versículo 13 ao 16, mas eu vou dar mais ênfase até o 15. Versículo 15 declara: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E o que Jesus quis dizer com isso? Com fé sobrenatural, com simplicidade, com pureza. Hoje há tantas vozes nesse mundo que acabam tentando bloquear a voz do Espírito de Deus. Há tantas vozes que acabam tentando nos confundir. Mas é importante que todos nós tenhamos uma fé sobrenatural, uma fé salvífica. Quem não receber o reino de Deus como menino, de bom grado, com o coração limpo,
puro, simples, não entrará nele. E por isso, Jesus ficou zangado com seus discípulos. Porque as crianças, o coração delas, a essência delas, é assim. Você quer ver uma coisa? Não vai praticar isso não, hein, Wagner? Sabe, você pega um bebê, um pouquinho mais velho do que a Heloísa. Pega uma criança de 2, 3 anos e coloca ela assim num lugar alto e fala assim, fica distante, pode pular que o papai vai te segurar. A criança pula ou não pula? Pula. Sabe por quê? Porque ela acredita no pai dela. Ela tem segurança no pai. Ela não olha os riscos. Ela não analisa os riscos. Ela não pensa. Agora, se eu chegar para Mariana, filha, sobe aqui no muro. Aí eu me ajeito. Vamos lá. Vem, Mário. Ela vai rir da minha cara. Ela vai, ô mãe. Eu até sei, ô mãe, eu acho que meu pai está sonhando alguma coisa, não está bem não. Ela vai dizer isso, no mínimo. Mas quando ela era bebê, se eu fizesse isso, com toda certeza, ela abriria os braços e cairia de olhos fechados. Se eu falasse, vem filha, pula, ela pularia. As crianças são assim. Eloá. Desculpa. Ai, Jesus. As crianças são assim. Obrigado, meu amor, me corrigindo a tempo. Então, as crianças são assim, tem essa inocência, tem essa segurança. Então, é dessa forma que nós devemos, com fé, uma fé sobrenatural. Acho que foi o Cleiton que disse, né? E ficou marcado. Fé, gente, fé é você chegar na beira do precipício e primeiro bota o pé, depois Deus bota o chão. Foi ele que falou isso aí, eu achei muito interessante. Isso é fé. Claro que a gente não vai ter uma fé responsável, né? Foi um exemplo que ele citou. A não ser que Deus determine isso para você, né? Mas tem que ter muita intimidade com o Senhor e tem algum objetivo também, claro. Então, que sejamos como uma criança desse porte, a ponto de olhos fechados, confiar no seu Pai. Amém? Agora, irmãos, qual seria a aplicação para esses versículos aqui para nós, nos dias de hoje? Voltando aqui aos versículos iniciais, versículo 13 de Marcos diz, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. No meu entendimento, a aplicação seria que esses discípulos que impediram as crianças de chegar, sabe quem são? Por isso que eu disse de manhã que eu falaria para a igreja local. Sabe por quê? Porque em alguns casos aqui, na nossa igreja, esses discípulos que impedem as crianças de chegar até Jesus são os próprios membros da igreja, são os próprios pais que estão impedindo os seus filhos de se achegarem de uma forma correta a Cristo. São os próprios pais. Salmo 78, versículo de 1 a 7, eu vou ler aqui. Salmo 78, de 1 a 7 diz assim: Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem,
os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O que é que o versículo, esse trecho do Salmo 78 está dizendo aqui? A transmissão de conhecimento de Deus do mais velho para o mais novo. A transmissão dos valores divinos, dos valores cristãos, dos pais para os filhos. É isso que o Salmo 78 está ensinando para a gente aqui. E nós, ou muitos de nós, estamos caindo numa armadilha diabólica, satânica, e que a gente não está percebendo, e que muitos irmãos aqui não estão percebendo. Muitos pais que vêm com as crianças para cá não estão percebendo. Por quê? Já algumas décadas atrás foi feito um estudo e entendeu e foi se separado, né, de uma forma, digamos, ideológica, as gerações. Aí tem, eu não vou nem citar aqui, eu até coloquei aqui, mas não vou falar não. Então, na minha conta aqui, são 5 gerações, né? E elas vêm por data de nascimento. É em torno assim, de 15 a 20 anos, mais ou menos, de uma geração a outra. Eu vou falar aqui. Geração Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z e geração Alpha. E isso me chamou a atenção quando eu estava pesquisando, por conta do que eu tenho visto dentro da igreja. Como os irmãos sabem, eu estou dentro da igreja desde criancinha, desde pequenininho. E, eu já falei, mas tem que falar de novo, né? Por causa do contexto aqui. E, irmãos, na minha época, pelo que eu me lembro, né, não tinha a classe para as crianças lá fora. Lá fora não, lá na sala. Não tinha. Ah, pastor, você é contra? Não, não sou contra. Na minha época não tinha. Era uma igreja tradicional, pentecostal, né? Dita pentecostal, tradicional pentecostal. E não tinha sala. Então, a minha mãe, sem o meu pai, na época, levava a mim e meu irmão, que é deficiente auditivo. Na época também não tinha Libras, e mesmo se tivesse, meu irmão não entenderia Libras, porque não estudava Libras ainda. Linguagem de sinais. E minha mãe conseguia nos manter no cultos e prestando atenção no que estava sendo feito, falado, dito. Eu me lembro até hoje, não sei porquê, que eu não sei se eu pegava em casa, tinha um elástico, aquele elástico amarelinho, eu botava nos bancos assim, e via o pessoal tocando instrumento, eu pegava, esticava assim, ficava puxando, fingindo que estava tocando igual o pessoal também, eu me lembro disso até hoje. Então, e era assim direto, a gente não tinha essa questão de ter sala para as crianças. Volto a repetir, você é contra? Não, claro que não. É uma benção. Mas muitos irmãos, muitos pais têm feito disso uma maldição para as crianças. Por quê? Porque nessa separação de gerações vem um problema. A partir da década de 80, foi se supervalorizando, sabe quem? Os mais novos. E essa supervalorização começou a ignorar o legado dos mais velhos, contrariando o conhecimento da palavra de Deus, contrariando o padrão que existe nas Escrituras, de que o mais velho transmitia os valores para os mais novos. E isso foi introduzido nas igrejas através das salas. Vocês estão conseguindo compreender? Até aí, irmãos, não tem problema. Mas sabe o que está acontecendo?
Existem, por exemplo, pessoas que só vão, aí eu vou até abranger um pouquinho mais, existem pessoas que só vão a cultos específicos. Existem jovens, por exemplo, que só vão para a igreja quando tem culto jovem. Não é o nosso caso aqui. Por isso que eu falei que eu vou abranger um pouquinho mais também. Então eles frequentam, terça jovem. Então eles só vão na terça jovem. Isso não é bíblico. Isso está errado. Por mais que eles estejam indo para a igreja, está errado. Não é esse o conceito que Deus estabeleceu para nós. O mais novo aprende com o mais velho, recebe os valores, aprende, troca conhecimento. É assim na Bíblia, é assim na palavra de Deus. E por conta dessas coisas que foram entrando em décadas passadas e foi sendo aperfeiçoado, sutilmente, a separação vem acontecendo, a separação das gerações. E aonde é que a gente chega hoje? No que a gente vê aqui na nossa congregação. Tem pais que só trazem os filhos no horário em que tem o culto para as crianças lá. No horário em que não tem o culto, eles não vêm e não trazem as crianças. E isso é uma armadilha do diabo. Essa é uma armadilha de Satanás. E muitas das vezes esses mesmos pais sequer ensinam os seus filhos a palavra de Deus em casa, sequer têm vida prática de oração com os seus filhos em casa. Não tem. Porque se tivessem, teriam o prazer de estar aqui com a gente na coletividade também. Não tem. Porque se tivessem, seria evidente, seria natural o fruto dos seus filhos também. Não estou dizendo que a criança tem que pregar, não, mas no contato com ela você percebe, você sente algo diferente. Você sente o prazer de Deus na vida dessa criança. E não tem. Então, é uma armadilha. Essa questão da separação das gerações é uma armadilha. Por quê? Porque, eu falei, na década de 80, foi se estabelecendo que os mais novos deveriam ter mais atenção. E, infelizmente, isso atingiu até as gerações passadas. Sabe por que as mulheres hoje, um monte de mulher que já passou um pouco da idade ou de outras gerações, estão querendo se parecer com garotinhas por causa disso? Essa é a explicação, digamos, social. Por conta dessa supervalorização das gerações mais novas, em detrimento das mais velhas. Isso está errado. Não é bíblico, vai contra a vontade de Deus. As mulheres de Israel, por exemplo, casadas, elas é que ensinavam as mais novas casadas, no seu trato, no dia a dia. As mães, as tias mais velhas, elas que ensinavam a serem esposas. Os homens mais velhos ensinavam os meninos a serem guerreiros, a serem homens, a serem trabalhadores. É claro que há um momento em que os jovens eles podem estar juntos. Eu não sou contra não, tá, irmãos? Deixar isso claro. Culto jovem não, sou não. Embora a gente não tenha já há algum tempo. Mas é importante que o jovem tenha como referência aquele irmão que tem um cabelinho branco, que o respeite, que o veja como alguém. E quando eu falo cabelinho branco, eu falo que tenha maturidade também. Amém? Não é só ter cabelo branco, mas é ter maturidade espiritual também. Que o tenha como alguém com quem ele pode contar. Me entristece quando eu ouço, às vezes algum adolescente fala: não, mas eu conversei com fulano de tal. Mas não conversou com o pastor primeiro? Não buscou conselho com o pastor primeiro? Não buscou o conselho com o irmão adulto primeiro? Foi buscar um conselho com o irmão, com um jovem da sua idade, que não tem experiência de vida, pode até ser inteligente, pode ser até um leitor da palavra, isso é muito bom. Mas a experiência de vida, isso conta também, irmãos.
E os homens mais velhos aqui da palavra, eles passavam, eles transmitiam. E os mais novos, eles respeitavam isso. Mas quando houve essa separação de gerações, esses valores foram perdidos. Esses valores foram perdidos. E perdeu-se o respeito pelo mais idoso. Perdeu-se o respeito pelo conhecimento, pela experiência, pelo modo de vida. Pelo legado que era para ser passado, mas não. A geração atual é a geração que não quer dar ouvidos aos mais velhos, porque já são ultrapassados. Mas tudo isso foi colocado maldosamente na mente da sociedade. Só que a igreja não pode cair nessa. E muitos irmãos, inclusive aqui, têm caído nesse ardil do inferno, nesse ardil do diabo. Irmãos, culto de oração, a criança tem que estar presente também, junto com os pais. Culto de quarta-feira, a criança tem que estar presente. Ah, mas não tem salinha. Ensina o teu filho no caminho que tem que andar. Ensina. Comigo foi assim, irmãos. Ah, mas está chovendo. Existem elementos. Está chovendo e não tem carro. Meu pai não tinha carro. E estava chovendo, minha mãe botava sombrinha, botava uma galochinha em mim, no meu irmão, e a gente ia para a igreja assim mesmo. E não tinha tempo ruim, não. Hoje em dia está chovendo, né? Nenhum adulto vem. Misericórdia, nenhum adulto vem. Ou então está quente demais, a igreja não tem ar-condicionado, os ventiladores não dão vazão, não vou para a igreja. Está quente, não, está quente demais para fulana. Aí o pastor liga. Né? Então são esses os valores que têm sido passados para as crianças. Aí você espera o quê quando ela se tornar adolescente? O que você espera? Que fique na igreja? Fica não, irmão. Fica não. Você está ensinando a ela a se desviar no momento oportuno. O pai e a mãe estão ensinando. Irmãos, coisas escabrosas, coisas que nos fazem chorar. Eu já ouvi aqui, de paz. Mas também coisas que nos dão alegria. Eu já ouvi aqui. Você quer ver coisas que acontecem? A primeira eu já falei. Pais que só trazem e que só vêm porque tem a aula para as crianças. Aí se fala assim, é interessante. Dia de ceia. À noite nós temos salinha para as crianças. É aquelas carinhas que só vêm de manhã, aí vem à noite. E não vem de manhã. Isso está errado. Isso é uma ofensa contra o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas, esses irmãos estão fazendo exatamente como os discípulos fizeram, impedindo as crianças de chegar perto do Senhor Jesus. Estão ensinando valores errados para elas. Errados. Valores errados. Quer ver uma outra coisa? Que gracinha. Que gracinha, aquela criancinha agitada, aquela coisa toda, aí papai solta ela no meio do culto aqui. Oh, que graça. Para mim não é engraçado não. Não é não. Eu amo criança, amo. Mas na hora do culto é para o Senhor. E você, papai e mamãe, tem que ensinar esse valor em casa para o seu filho. Olha só, quando chegar na igreja, vai ficar sentadinho do lado do papai e da mamãe. Sabe por quê que eu estou falando isso? Que eu fiz com a minha filha. Eu aprendi da minha mãe. Meu pai, hoje, graças a Deus, meu pai é um pastor. Mas na época, só minha mãe que ia para a igreja. Comigo e com meu irmão. Eu reproduzi isso. Eu me lembro que às vezes a gente ia em um determinado culto e as crianças faziam um cultinho à parte dentro da igreja. Eu falava, não sou melhor do que ninguém, não somos. Eu falava, Mariana, não. Deixa ela vir. Eu falei, não. Terminar o culto, a gente solta ela. Na hora do culto, não. O culto é para o Senhor. E ponto final. Então,
Criança pequena não tem que ficar correndo dentro da igreja na hora do culto. Terminou, aí já é outra coisa. Tem energia. Mas na hora do culto, o culto é para Deus e ponto final. É inegociável, acabou. Acabou. Aí os pais usam desculpa, mas fulano não para. Não para porque o papai e a mamãe não têm domínio sobre as crianças. Perdeu as rédeas sobre as crianças. E se está difícil, dobra o joelho no chão e pede ao Senhor. Senhor, me ajuda. Muitas das vezes os valores, irmãos, até com as crianças pequenininhas, estão sendo invertidos. E isso desagrada a Deus. Isso vai contra a vontade de Deus. E muitas das vezes, alguns irmãos que têm vindo aqui, que são daqui, estão se comportando como esses discípulos aqui, trazendo um mau exemplo, ensinando errado, sendo instrumento do inimigo. Porque quando crescer, vai trazer, essas crianças vão carregar esses valores, até que vão embora. Aí depois papai e mamãe vão chorar. Ai, se afastou. Mas será que estava de fato com o Senhor? Será que esse papai e essa mamãe de fato eram de verdade discípulos de Cristo? Essa é a questão. Essa é a questão. Quer ver outra coisa que acontece muito? Brinquedo. Papai e mamãe vêm com seu filhinho e traz brinquedo. O que você está ensinando para ele? Simples, que ele pode brincar. Você não está ensinando para ele que ele tem que adorar ao Senhor. Ah, mas a criança não entende. Eu sei. Eu sei, é mais difícil. Mas com o tempo ele vai se acostumar, ela vai se acostumar. Por que você não compra uma biblinha ilustrada para ela e dá na mãozinha dela, ó, vamos para a igreja? É bem melhor. Porque se você traz brinquedo para o seu filhinho, bebezinho, ele vai crescer entendendo que ele pode brincar na hora do culto. Aí, porque na hora do culto está brincando, aí vai atrapalhar e você vai lá para fora. Aí deixa de ouvir a palavra de Deus. Então tudo é sabedoria, tudo é conhecimento, entendimento, é estratégia para não permitir que o seu filho deixe de ouvir a palavra de Deus. Que o seu filho esteja próximo a Cristo, se achegue a Cristo. Não seja você o impedimento. Não seja você como esses discípulos aqui. Porque alguns pais têm sido como esses discípulos aqui. E Jesus está irado com isso. Jesus está revoltado, irado com isso. Um outro exemplo. Esse é o primeiro ponto da aplicação. Coitadinho. A semana toda estudou, levantou cedo, ou então estudou muito, né? Faz curso disso, curso daquilo. Poxa, no domingo não tem que deixar ele descansar, né? Ou então no sábado, poxa, não vai acordar cedo para a oração. Qual o valor que você está ensinando para ele ou para ela? É um valor cristão? Você está jogando do lado de quem, afinal? Jesus, na sua palavra, a palavra de Deus, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Qual é o valor que você, que diz ser um discípulo de Cristo, está ensinando para o seu filho? Qual é o valor? Agora, dois fatos que aconteceram aqui. Primeiro deles, estávamos nos organizando para o discipulado, já tem um tempo já. Eu não era o pastor local, mas também, graças a Deus, estava envolvido e eu ouvi o relato. E um adulto ficou de discipular um adolescente.
Só que a mãe desse adolescente, não, é muito para ele. Não tem outro alguém que seja igual a ele, não, para discipulá-lo. Olha o valor, irmão. Não precisa ele, não. Não tem outro, não. É muito para ele. Aí pediu para trocar de discipulador. Outro exemplo que aconteceu aqui. É duro, né, falar da gente mesmo, né? Mas é para a gente despertar e acordar. É fácil falar dos outros, né? Outro exemplo que aconteceu aqui, só mais um. Qual a idade, pastora Rosana, para as crianças na sala? De 3 a 10. Aí a criança fez 11. Aí a mãe chegou. Pode deixar mais um pouquinho? Dá para deixar mais um pouquinho? Porque a gente não tinha uma outra classe, né? A classe de juniores. Não tinha material humano, não tinha professor para isso. Então, terminou o período lá, tinha que entrar. Aí a mamãe, né, com jeitinho, tem como deixar mais um pouquinho? A separação de gerações. É a influência. É a influência. A juventude e as crianças também devem permanecer com os adultos cristãos maduros para que estes fomentem nelas a maturidade e a fé. Tem um momento das crianças e dos adolescentes? Tem. E nós também não abrimos mão disso. Amém? Mas tem um momento em que todos estamos juntos, reunidos. Os adultos com as crianças. E as crianças devem estar atentas ao que está sendo ensinado. Os pais devem cobrar das crianças, prestar atenção e chegar em casa. O que foi dito, filho? O que foi falado? Você lembra de alguma coisa? É bem verdade, irmãos, que nem toda a linguagem que é tratada aqui por nós as crianças vão entender. Porém, o cerne, o tema de todas as coisas elas entendem. O Espírito Santo decodifica para elas. E no final eu vou contar um testemunho aqui de que aconteceu também aqui. Mateus capítulo 18, versículo de 2 a 6 diz o seguinte: E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Sabe o que esses pais estão fazendo? Eu até anotei aqui para não esquecer. Esses pais estão ensinando os seus filhos a rejeitar a autoridade e influência soberana que eles mesmos têm e que outros adultos cristãos maduros na fé possuem. É isso que esses pais estão ensinando para as crianças. Quando só trazem os seus filhos, né, para irem para a sala. E não trazem, de igual modo, seus filhos para estarem aqui, por exemplo, num culto de quarta-feira que não tem sala. Ou num culto normal de domingo à noite que não tem sala. É isso que eles estão ensinando para os seus filhos. Vou repetir. Estão ensinando os filhos a rejeitar a sua própria autoridade e influência soberana
bem como de outros adultos maduros na fé. É isso que eles estão comunicando numa linguagem não verbal para os seus filhos, consentindo em trazer só porque tem essa linha. Como o pessoal fala, tem essa linha, aí só traz nesse dia. É isso que eles estão ensinando. Aí cresce um adolescente, um jovem, vai ter dificuldade de respeitar a autoridade. Vai ter dificuldade para respeitar, para dar ouvidos ao que o pastor fala, ao que o líder de departamento fala, ou melhor, o responsável de departamento fala. Vai ter dificuldade. Por quê? Porque não foi ensinado nisso pelos seus pais. E é isso que o diabo quer. Ele está destruindo a partir de dentro. E muitos não estão percebendo. Muitos estão, roncando, não está nem dormindo mais, está roncando. Não estão percebendo o mal que estão fazendo para si mesmos. Porque, afinal de contas, filho é uma parte nossa, não é? Uma outra coisa que eu quase me esqueci, irmãos, é que existem coisas que corroboram, ou seja, que ajudam na apostasia dos nossos filhos. Tem um problema na igreja. Ou você não gostou da palavra por algum motivo. Aí você faz comentários perto dele. Ou então, faz aquela... Pastor Júlio ia sair dali e ia para alguma quadrilha? Camisa quadriculada, tá rindo, né? Camisa toda quadriculada? Poxa. Falando mal do pastor. Estou só citando como exemplo, tá, irmãos? Aí fala mal de alguém perto do filho, da criança. Nós conhecemos um caso, eu e minha esposa, em que a pessoa, a irmã, infelizmente ela não vigiava nessa área. E de tanto ela praticar isso, quando ela foi cobrada a sua filha estar na igreja, a filha lhe deu uma bela de uma resposta em relação a essa prática que ela sempre teve. E ela não teve argumentos, não pôde mais sustentar os argumentos, porque ela sempre fez isso na frente da sua filha. E a filha, até onde eu sei, até hoje, se encontra afastada do caminho do Senhor. E quando ela foi cobrar, a filha falou, mas você não falava mal, agora você quer que eu vá para um lugar que você fala mal? Ela foi crescendo, ouviu aquilo, depois guardou no coração. Satanás ajuda, né? Ajuda a lembrar, fomenta, fermenta no coração, e no momento oportuno, quando a mãe foi tentar puxar as rédeas, já era tarde demais. É isso que, infelizmente, vai acontecer. Se esses pais não tomarem tendência, se esses pais não se converterem, é isso que vai acontecer. É uma tragédia que já está anunciada, irmãos. Infelizmente. É duro dizer isso. Já é uma tragédia que já está anunciada. É só uma questão de tempo se os pais não tomarem tendência e não se converterem. E não darem um exemplo de alguém que se converteu de verdade. Então a gente vê aqui o quão é importante, irmãos, nós darmos bons exemplos para os nossos filhos. Segundo ponto, estamos finalizando. Indignou-se. Vou ver qual versículo aqui. Versículo 14. Indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Como nós falamos, o Senhor está indignado com alguns aqui do nosso meio. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Como nós falamos, é bem verdade, é claro que um bebezinho não tem entendimento, mas se você o conduzir dentro de um padrão cristão, ele vai crescer acostumando com aquilo, entendendo o que é o certo, entendendo o que ele precisa fazer. Ensinando em casa, olha, vai chegar na igreja, não pode fazer bagunça, não pode correr na hora do culto, não pode conversar com um coleguinha, tem que prestar atenção na palavra. Tudo isso é uma coisa que tem que ser feito em casa. Tudo isso. E a verdade é que muitos pais, ou alguns pais, não têm educado a criança no caminho. Têm feito o contrário. Não estão dando ouvidos à verdade da palavra de Deus. Você quer ver uma coisa muito interessante? Eu lembrei da pastora Rosana. Eu até ia ligar para ela. Eu falei, irmão, de repente ela não tem esses dados, aí eu fui pesquisar. Tem uma porcentagem aqui. Eu vou ler aqui, tá? Deixa eu ver aqui onde está. Tem o nome da pessoa aqui, num livro publicado pela editora, não vou citar o nome, registrou uma pesquisa que demonstra de uma forma inequívoca qual a melhor idade para a evangelização e a conversão. Lembra disso? Eu ia pedir esses dados a ela, mas eu falei, não, vou pesquisar aqui e graças a Deus achei rapidinho. Vamos lá. 0,1% antes dos 4 anos de idade, para uma criança se converter. Depois, preste atenção, 85% de chance. De que idade? Dos 4 aos 14 anos de idade, para uma criança se converter. Aí depois cai vertiginosamente 10% dos 15 aos 30. E cai mais um pouquinho após os 30, 4%. Então você viu por que Jesus ficou indignado? Você vê que quase 2000 anos depois fizeram uma pesquisa e agora a gente entende até melhor por que Jesus ficou indignado com os seus discípulos. Que dos 4 até os 14 anos, 85% de chance para a criança ouvir o Evangelho e se converter até os 14 anos de idade. Aí o papai e a mamãe fazem o quê? Não, só traz para o culto, só traz para a igreja quando tem culto. E a criança não está aqui, ouvindo a palavra. Ou então está dando aquela cambalhada, né? Eu me lembro disso, a mamãe dava aquele beliscãozinho assim, eu dava aquela despertada aí, ficava ligado de novo. É natural, irmão, isso acontece. Mas de vez em quando é bom, papai, aí. Preste atenção lá, rapaz. Vamos ouvir a palavra. Então, continuando aqui. O fato é que as crianças são importantes para Deus. Elas ouvem e atendem à mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas. Alguém, eu não vou citar o nome aqui, entrevistou 1.200 crentes e constatou que 96% deles recebeu a Cristo antes dos 21 anos de idade. Numa entrevista que foi feita com 1.417 professores de 116 igrejas, constatou que a maioria das decisões por Cristo, sabe de quem eram? Das crianças. Aonde? Nos estudos, nas classes. Então, irmãos, um conselho que eu quero dar para você, já é o final agora, o terceiro ponto da aplicação, versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber
o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Qual o conselho que eu quero dar para você nessa noite? Talvez você não haja como alguns desses têm agido, mas se você estiver ouvindo, você que tem agido assim, qual o conselho que eu quero dar para você nessa noite? Primeiro, é que você se certifique de que você está na fé. É o primeiro. E se o Espírito Santo testificar que você está na fé, peça perdão ao Senhor por estar agindo errado com o seu filho. Por quê? Tem muita gente, né? Eu queria pregar fora, eu queria ir para a Índia, eu queria ir para a África. Você tem um campo vasto na tua casa e não aproveita? Você tem um campo maravilhoso de evangelização dentro da sua casa e não aproveita, que é o seu filho, sua filha. Então a primeira coisa que tem que ser feito é considerar o seu filho como uma alma em potencial para ser resgatada para o Senhor. Então é a primeira coisa. Olha-se tanto para fora e dentro. Então, em primeiro lugar, prega a palavra dentro da sua casa primeiro. Educa o seu filho, a criança, no ambiente da igreja. Que ele se acostume a estar, mas também não se acostume com a religiosidade, não. Nem com o ativismo, mas ensine-o a vir para a igreja, a amar ao Senhor. E isso você pratica em casa, irmãos. Com os cultos domésticos, com o estudo bíblico da palavra, perguntando o que entendeu da palavra, cobrando, tem orado? Tem jejuado? Vamos orar juntos, orando junto com eles, ou com ele ou com ela. Por quê? Porque se nós ficarmos impedindo essas crianças de avançarem para próximo do Senhor, elas não vão se converter. Elas só serão mais um acompanhante, e quando fizerem uma determinada idade, não quero mais, e ponto final. Aí já perdeu as rédeas. E infelizmente, é provável que isso já tenha acontecido aqui. E é triste. Muito triste. E que não aconteça mais em nome de Jesus. Porque é importante, é muito importante que nós sejamos instrumentos de Deus e não do inimigo. Para que essas crianças cresçam, de fato, no caminho do Senhor. Agora, uma notícia boa. Um testemunho. Eu vou ler aqui, irmãos. Já está finalizando. Testemunho de uma família daqui. Não vou citar o nome. Eu não pedi autorização. E também é melhor não citar. Eu acho, abre aspas, eu acho de suma importância a exposição bíblica para os nossos filhos, porque eles precisam ouvir a verdade. Também precisam se arrepender de muitas coisas. Os pais não devem negligenciar o momento de culto e até mesmo de aprendizado da palavra. Na hora da mensagem, eles precisam ouvir. Precisam ter disciplina e não ficar brincando ou distraídos com alguma coisa. Essa criança, inclusive, dessa família, já confessou pecados, se derramando, se debulhando em lágrimas, quando foi embora, depois de ouvir uma palavra em que se falou sobre jogos, em que se falou sobre a desobediência, e ela entendeu pelo Espírito Santo que ela estava errada. Uma criança de 9 anos de idade, chorando
por conta dos seus próprios pecados, se derramando em lágrimas, dizendo que estava errando contra o Senhor. Ela pediu aos seus pais para desinstalar o aplicativo de jogos do seu tablet, porque entendera ser nocivo para a sua vida com Deus e sabia que estava pecando contra o Senhor. Então o que ela fez? Ela pediu seus pais para desinstalar o jogo, que ela sabia que ofendia ao Senhor. Ficou muito preocupada com essa situação. Por mais que as crianças não entendam todo o linguajar utilizado no altar, o Espírito Santo é quem faz a obra e as constrange ao arrependimento e abandono de pecados. Os pais têm o dever de ensinar a criança no caminho. Além do exemplo prático, precisamos deixá-los o máximo de tempo expostos ao Evangelho, bem como explicar o Evangelho para elas constantemente. Se os responsáveis não fizerem isso, não será o mundo que fará. Eu tentei adaptar um pouco aqui, do áudio que me foi enviado. Então, esse aqui é um testemunho daqui, de uma criança de 9 anos que ouviu a palavra de Deus, que ouviu a voz do Espírito Santo e compreendeu pelo Espírito Santo, pela ministração da palavra, que ela precisava de mudança, que ela precisava abandonar algumas coisas. Um jogo, foi o que eu entendi no áudio, e a desobediência. Então vejam como é importante que você, pai, mãe, traga seu filho. Ah, mas e se meu filho já cresceu e eu não observei essas coisas? Oração. A Bíblia declara que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Já perdeu as rédeas? Já. Joelho. Joelho no chão, jejum e oração. Eu creio, irmãos, que se a gente orar, essa porcentagem que nós falamos aqui, ela cai por terra. Seja a idade que for, esteja do jeito que tiver, eu creio no poder de Deus, no poder transformador do Espírito Santo. Então é muito importante que quem tem os filhos ainda pequenos se adequem à palavra de Deus e não faça como os discípulos, não impeça o seu filho de chegar até o Senhor Jesus com as atitudes que muitas das vezes você tem tomado. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês, uma palavra de alerta. Cuidado, cuidado. Eu falei muito sobre as crianças, mas isso também se aplica à nossa juventude. Cuidado. É muito importante. E graças a Deus, a maioria da nossa juventude aqui vem para as reuniões deles, estão aqui no culto também. E graças a Deus trabalham também. Louvado seja Deus por isso. Mas que vocês transmitam esses valores aos demais também. Porque o culto não consiste apenas na escola bíblica dominical, quando estão só eles reunidos, com um adulto também. Mas também em congregarmos, em estarmos no culto público, com o pastor pregando, ou com algum outro irmão piedoso, idôneo, pregando, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Então, esse é o meu conselho aos amados pais. Esse é o título dessa mensagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por aqueles que puderam atender
ao nosso chamado. E por aqueles que não puderam ou não quiseram, entrego nas suas mãos. Talvez tenham tido algum contratempo, mas o fato é que é importante que sejam alertados quanto ao perigo que correm dentro da casa do Senhor, com as atitudes que eles têm tomado, Senhor. Nos dê a direção necessária. E se preciso for falar individualmente com cada um deles, o Senhor nos direcione, nos dirija, para que despertem, para que não permaneçam adormecidos num auto-engano ou numa auto-justiça, achando que estão fazendo certo, quando na verdade estão jogando contra o Senhor, estão espalhando. Pai, desperta a todos nós também, para que nós não venhamos a incorrer nesses erros que foram citados aqui. Nos ajude a andar conforme a Tua vontade. Senhor, se tiver pais não convertidos, converte-os, a fim de que eles estejam preocupados em evangelizar seus próprios filhos. Quantos irmãos não têm o prazer de estar aqui na igreja? Gente que pode estar aqui com a gente de uma forma regular nos cultos e não estão. Talvez não tenham lido aquilo que o salmista Davi disse, o salmista, melhor dizendo, diz que melhor é estar um dia nos seus átrios, na sua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. Talvez não tenham compreendido ainda o valor de estarmos vivendo em unidade. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor revele isso para esses corações. Eu não posso. A única coisa que eu consigo é falar. Mas o Senhor consegue revelar. O Senhor consegue ir no profundo do coração dessas pessoas, desses irmãos, e mostrar para eles o quão é importante nesse tempo final estarmos unidos cada vez mais, estarmos juntos. Que o Senhor venha despertá-los, desperta toda a igreja, que nas reuniões de oração, os pais que podem vir também tragam seus filhos, que eles se habituem a estar orando de joelhos, por exemplo. Não mata, nos faz crescer, nos faz nos humilhar diante do Senhor, nos prostrar. Mas mesmo se não orarem de joelhos, não tem problema. O importante é orarmos a Ti, Senhor, sentado, de pé, deitado. O importante é termos vida prática de oração e não vivermos como se não fôssemos cristãos. Ou, de repente, alguns não são. Mas eu não digo isso, Senhor, para ofender a ninguém, mas para que despertem e corram para Ti. Como um dia eu me achava um cristão, até que o Teu Espírito me revelou que eu não era, e eu corri para Ti, pedindo Teu perdão, clamando pela Tua misericórdia, me arrependendo dos meus pecados, abandonando-os, ó Senhor, e me achegando a Ti.
Ajuda-os, Pai, a enxergarem isso, se eles estiverem fora do Teu propósito. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos instrumento para a vida desses também, não apenas o pastor, mas a todos que estão ouvindo a essa mensagem, que deram ouvidos a essa mensagem, que possam também ser instrumentos do Senhor para orientar, que nos auxiliem, Senhor, nesse chamado ao arrependimento, nesse chamado ao despertamento, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.